Geralmente, quando se procura o significado de feio, a maioria das fontes se contenta em tratá-lo como uma oposição ao belo. Essa definição é muito simples, levando em conta que o feio, assim como o belo, teve seu significado moldado e modificado ao longo do tempo em diferentes culturas. Um homem do Renascimento, ao olhar para uma pintura cubista, pode identificá-la como feia, assim como o homem atual, que aprecia cubismo, pode se desagradar com uma pintura medieval. Esse conceito também muda nas diferentes culturas. Um não cristão pode considerar feio a imagem de Cristo sangrando, da mesma forma que uma pessoa ocidental pode não compreender as imagens de adorações de religiões zoomórficas. Ou seja, como diz Humberto Eco em seu livro História da Feiura, abre aspas, os conceitos de belo e feio são relativos aos vários períodos históricos ou às várias culturas. Fecha aspas. Reduzir o belo à harmonia e ao encantamento e a feiura à falta de harmonia ou desagrado não faz sentido, pois se assim fosse, ambos os sentidos permaneceriam intactos ao longo do tempo e seriam iguais em diferentes culturas. Muitas vezes, as atribuições de beleza ou feiura eram derivadas não a critérios estéticos, mas a critérios políticos e sociais. Como, por exemplo, podemos dizer que o líder, mesmo que feio, poderia ser visto com olhos de adoração por seus súditos. Mesmo sabendo que os conceitos são relativos, é importante lembrar que desde sempre se tenta vê-los como padrões definidos em relação a um modelo estável. Nietzsche, no Corpúsculo dos Ídolos, sugere que, abre aspas, no belo, o ser humano se coloca como medida da perfeição, adora nele a si mesmo. No fundo, o homem se espelha nas coisas, considera belo tudo que lhe devolve a sua imagem. O feio é entendido como sinal ou sintoma de degenerância. Cada indício de esgotamento, de peso, de senilidade, de cansaço, toda espécie de falta de liberdade, como a convulsão, a paralisia, sobretudo o cheiro, a cor, a fórmula de solução da decomposição. Tudo provoca a mesma reação, o juízo do valor feio. O que odeia aí o ser humano, não há dúvida, o declínio do seu tipo. Platão definiu na República como bela uma panela construída segundo as justas regras artesanais. Para Tomás de Aquino, o belo vai além de uma correta proporção. Uma coisa deve exibir todas as características que sua forma deve impor à matéria. Ou seja, o feio não era apenas o desproporcional, como, por exemplo, uma pessoa com cabeça enorme ou pernas curtíssimas, mas também o que Tomás definiu como torpes, que seriam criaturas que tinham membros sobressalentes ou faltando. Estes eram impiedosamente definidos como feios erros da natureza. Geralmente se considera feio o que causa repulsa, nojo, horror ou susto. Darwin afirma que algo que provoca aversão em determinada cultura não faz em outras e vice-versa, mas concluía que, abre aspas, parece que os diversos movimentos descritos como expressivos de desprezo e de nojo são idênticos em grande parte do mundo. Fecha aspas. Visto que o feio provoca reações passionais como descritas por Darwin, alguns filósofos perguntaram se é possível pronunciar um juízo estético de feiura. Por isso, divide-se o feio em si, que seria, por exemplo, um animal se decompondo, do feio formal, que se configura como um desequilíbrio na relação orgânica entre as partes de um todo. Uma coisa é reagir ao nojo provocado por excrementos, outro é considerar uma pessoa desproporcional ou um retrato feio no sentido de mal feito. Sobre o feio artístico, considerado um feio formal, é importante lembrar que a maioria das teorias estéticas consideram que qualquer forma de feiura pode ser remediada por uma reprodução estética fiel. Sendo assim, podemos identificar 3 fenômenos: o feio em si, o feio formal e a representação artística de ambos. Com isso, podemos identificar na maioria dos casos quais dos 2 primeiros é com o testemunho do terceiro. É da filosofia platônica que decorre a identificação da arte com a beleza e as associações morais entre feio e mal, feio e inútil, feio e falso. Rufino 2008, 39. Quando esse filósofo funda sua teoria idealista a partir da concepção de um mundo suprassensível e quando posteriormente tentará, a partir disso, constituir aquilo que para ele se constitui como o estado ideal. Não obstante, Platão criou uma tradição extensa de pensadores que extraditaram o feio do universo da arte. Disto, decorre dizer que a tradição ocidental foi bem mais influenciada pela filosofia platônica no tocante às questões referentes a realidades transcendentais da existência.
do que em relação a Aristóteles, que por sua filosofia sistemática e empírica nos legou extensos conhecimentos acerca da imanência, base futura para a inspiração humanista do Renascimento e para a consolidação das ciências modernas, tendo em vista que a concepção estética foi geralmente percebida como manifestação do espírito humano, por ser eminentemente simbólica e de carga abstrata, a tradição estética se desligou da noção de uma atividade artística presa à apresentação da realidade tal como ela é. Desde então, somente na contemporaneidade, a representação do feio tomou espaço legítimo na arte, dividindo com igual dignidade do belo o status estético. Contudo, no intermeio desse processo, Aristóteles foi um marco na teoria estética, por inaugurar uma inovadora e por muitos séculos solitária concepção acerca da arte. Ele foi o primeiro a assinar a certidão de cidadania estética do feio, conforme a expressão do esteta Adolfo Sanches Vasquez. Atualmente, é fácil percebermos que, da mente do mais humilde indivíduo contemporâneo, aquelas dos mais doutos intelectuais, ainda é prominente o império da concepção de que toda arte é necessariamente bela, e assim sendo, o feio é a negação da arte. Essa concepção estético-moral, que correlaciona a ideia de belo e de bem, e a de feio, a de mal, se tornou um paradigma extremamente influente na constituição das bases teóricas que formaram o imaginário teórico-cultural do Ocidente. É curioso observar que a acepção do belo platônico deita raízes profundas na cultura ocidental. Andrade, 2006, 28. Um erro comum quando se trata de beleza é achar que esta existe apenas dentro do belo. No entanto, ela está presente no feio também, já que a beleza artística é uma bela representação de algo na natureza, que pode inclusive ser feio, grotesco e repugnante. Dissemos que existem artistas que, pelo contrário, acham as formas mais ásperas do feio mais expressivas, menos comuns, menos tendentes ao sentimentalismo, à pieguice, à uniformidade e à monotonia. Nessa frase, Ariano Suassuna busca mostrar que a estética do feio na arte é algo expressivo e que tem valor, pois não se baseia apenas no sentimentalismo e em algo belo que tem garantia que irá agradar o público, mostrando apenas a beleza convencional do belo. A arte feia gera uma mistura de emoções, onde o observador pode sentir choque, medo, repulsa, fascínio e admiração ao mesmo tempo. Essa mistura de emoções faz com que a obra deixe um impacto em quem a contempla. Em seu livro Iniciação à Estética, Suassuna relata que Aristóteles já percebeu que muitos artistas só demonstravam interesse em criar beleza a partir do belo. No entanto, também haviam aqueles que se aventuravam com o feio, retratando imagens que podiam ser chocantes e repugnantes, como, por exemplo, cadáveres apodrecidos. Para os antigos gregos, o feio deveria ser descartado, pois apenas o belo reflete a beleza ideal. No entanto, para Santo Agostinho, as partes feias servem para complementar o belo, trabalhando como agentes valorizadores. Porém, para Kant, o feio na arte serviria para mostrar o domínio do artista sobre sua obra, mesmo que seja com o tema feio. Segundo Edgar de Bruyne, quando o feio surge na arte, é um meio de nos fazer admirar a vitória do gênio sobre o dado, de fazer o belo brilhar mais e, sobretudo, de nos fazer captar de modo intuitivo o sentido da vida, de contemplar coisas que a vida ordinária não nos permite admirar. Ou seja, por meio de seu domínio, o artista traz a beleza ao feio. Nessa obra renascentista, Retrato do Velho Homem e do Jovem Menino, conseguimos ver o feio em seu nariz. Nessa obra do Barroco, o feio se mostra de forma clara, pela expressão de choque nos olhos de Medusa, pelo fato de sua cabeça estar decepada e pelas cobras que rastejam no sangue. Nessa caricatura de 1792, conseguimos ver uma família jantando outras pessoas. Essa cena de canibalismo e morte é um bom exemplo de arte feia.
Na obra romântica de Goya, vemos Saturno devorando um de seus filhos, uma cena que, além de grotesca, é feia. Essa feiura se deve à cena que está sendo retratada e à aparência do ser. Nessa obra de George Grosz, percebemos um exemplo de arte feia formal, que tem como principal característica ser uma caricatura. Como produto de comunicação, escolhemos anúncios publicitários, começando pela campanha da Fish Forward Project, onde diz, na primeira foto, uma imagem de um peixe grande com a palavra feio, dando a entender que ele está sendo caracterizado como está escrito. Na segunda foto, antagonizando, diz que o que realmente é feio seria a pesca não responsável, sugerindo buscar meios de consumir peixe de uma forma mais saudável. No segundo anúncio, temos uma propaganda da automotiva Ford dizendo: no trânsito, todo áudio pode ser um adeus, com a imagem de um corpo sendo ensacado. Feio, porque mostra morte e choca com a ideia de que essa pessoa pode ser você se mandar mensagem enquanto dirige. No terceiro anúncio, temos a Fundação Surfrider sugerindo que todo plástico que é jogado no mar pode acabar sendo alimento dos peixes e influenciar no alimento que é servido deles depois. O fotógrafo Martin Parr, com seu satírico olhar, desenvolve junto com a Gucci uma campanha onde ele registra fotos de pessoas tomando banho de sol com produtos da grife. Na Costa Azul, litoral sul da França, o grande fotógrafo, com seu talento único, usa pessoas que, passando por perto, têm algo que possa agregar, como, por exemplo, uma mulher com o rosto queimado do sol, usando óculos da Gucci. Senhor sem camisa, de barriga de fora, na foto junto a dois modelos vestindo roupas da marca. E no final, uma modelo com casaco, saia midi, meia calça, sapato, chapéu e bolsa, dormindo no meio da praia, em cima de uma bolsa gigante. Saindo do padrão das sessões de fotos que mantém a beleza enquadrada, com apenas modelos e bons alinhamentos de câmera, Martin Parr explora a criatividade e torna algo comum como artístico, mostrando que o feio também pode fazer parte da moda. Na coleção de inverno de 2019, a marca Gucci contava com modelos carregando réplicas de suas cabeças na passarela, e outros com olhos a mais. Isso remete à definição de torpe de Tomás de Aquino apresentada anteriormente.